Bom, galera, seguindo, né, a resolução de exercícios, a gente vai resolver alguns exercícios do livro sobre o primeiro reinado, mas mais especificamente focando na crise e na subsequente abdicação, beleza? Espero que estejam bem, espero que estejam tranquilos e vamos começar? Deixa eu compartilhar aqui a tela. E aí vai ser naquele mesmo esquema de sempre, né? A gente vê se vocês veem os exercícios, tenta resolver e depois a gente começa, né? Tentando resolver, beleza? Bom, o primeiro dos conceituais diz o seguinte, né? Dos conceituais diz o seguinte, né? A Convenção do Equador, proclamada em 2 de julho de 1624, por Manuel de Carvalho. E tem A. Contou com a adesão dos Estados do Norte? Não, era focada no Nordeste, certo? E tem B. Ela estava provisoriamente na Constituição dos Estados Unidos da América? Não, ela era mais inspirada na Constituição do Equador, beleza? E tem C. Mostrava-se sintonizado com o poder central? Não. Era contrário, na verdade. E tem D. Defendia a instituição de uma monarquia constitucional? Também não. Eles eram, como o item E diz, é o correto, buscavam a organização de um governo representativo e republicano, beleza? Esse é o item correto. Segunda questão diz o seguinte. Levando-se em consideração as afirmações anteriores relativas à estrutura econômica do Brasil por ocasião da independência política, 1922, é correto afirmar que, item A, se consolidou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado pelo colonial? Não, não teve essa consolidação rápida. Não teve isso. Item B, extinguiu a produção colonial baseada na escravidão? Não. A escravidão continuou, certo? Item C, se tornou dependente da economia europeia por realizar posteriormente o fortalecimento da economia interna em relação aos países? Sim. Com a parada das dívidas e tal, com formas de produção, era basicamente isso, certo? Vamos ver se eu disse. Entender. Se tornou dependente do capital estrangeiro que foi introduzido no país sem trazer ganhos para a infraestrutura e serviços urbanos? Não, isso era mais item C, né? Tipo, isso, não é necessariamente dependente do capital em si para a estrutura de serviços humanos, era mais as dívidas, certo? Item E. Teve que ser economia estimulada pela Grã-Bretanha? Não. O correto é o item C, beleza? Então, depende da economia europeia por realizar posteriormente o fortalecimento da economia interna em relação aos outros países. Ou seja, vai depender muito dos outros, primeiro, nesse período, da economia externa dos países do que da nossa economia. Né? Isso vai trazer malefícios. Né? E tem terceira questão. A abdicação de Dom Pedro I, a 7 de abril de 1931, resultou, item A, na vitória do Partido Português? De jeito nenhum, né? Item B, na consolidação da nossa dependência do poder dos grandes proprietários à frente do Estado brasileiro? Sim, sim. Vamos ver os outros itens. O declínio eleitoral? Não, a eleitoral vai ter um poder bastante forte ainda em todo o século XIX e tal. Entender. Em maior estabilidade política, traço que caracterizou o presidencial? Não. Esse presidencial, a gente vai ver que ele vai ser um período tratado por muita instabilidade política, beleza? Item na superação imediata da crise econômica que age no país? Não. É para correto o item B. Na consideração da independência e do poder dos grandes proprietários à frente do Estado brasileiro. Qual é a questão? Qual é a questão? Morre o liberal, mas não morre a liberdade. A frase acima atribuída a Libero Badaró foi pronunciada na seguinte circunstância histórica, né? E tem a dissolução da Constituinte por meio do Imperador em 21? Não. 23 não. Item B. As críticas ao de Dom Pedro I por meio do jornal Observador Constitucional? Sim. Sim. Vamos ver os outros itens. A condenação à morte do da Convenção do Equador? Não. Todo brasileiro na Guerra Cipatina? Não. A morte de patriotas brasileiros com a força do general Madeira de Melo na Bahia? Não. Esse é o correto item B. Essas frases vêm das críticas ao absolutismo do primeiro, que era a partir do jornal Observador Constitucional, que era o jornal do Libero Badaró. Beleza? E a quinta questão vai dizer o seguinte. Todas as vezes que na Assembleia tratou de questões que envolvessem relações dela com o imperador, os ânimos dos constituintes chegavam no auge. Logo nas primeiras sessões, uma simples frase de Dom Pedro na fala do trono faz que afirmava: esperar da Assembleia uma condição digna dele e do Brasil foi suficiente para levantar tempestades e não trata a retificação. Na resposta, declara a Assembleia que confia que fará uma Constituição digna de si,
da nação brasileira de Ciro Imperador, em que a referência de Dom Pedro I era assintosamente colocada em último lugar. A postura absolutista de Dom Pedro I, dentro da Assembleia Constituinte de 1823, levou à dissolução desta em expulsão da Carta de 1824. Tal aspecto descontentou profundamente uma grande quantidade de pessoas. Em Pernambuco, essa Constituição otorgada em 1824 ocorreu por meio de movimentos que passou para a história com o nome de... Pernambuco Confederação do Equador, né? E pode vai entender. A Confederação do Equador, que ocorreu em Pernambuco, a partir das revoltas em relação ao absolutismo e tal, do intervencionismo do Dom Pedro e tudo. E é isso, correto, beleza? E depois a gente vai resolver os exercícios contextualizados.